Questão 1. Qual é o princípio fundamental estabelecido no artigo 5º da Constituição? O princípio fundamental consagrado no artigo 5º da Constituição Federal é o da igualdade perante a lei, um dos pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito. Esse princípio estabelece que todos, independentemente de sua origem, raça, sexo, cor, idade, religião, orientação sexual ou qualquer outra forma de discriminação, têm direitos e deveres iguais perante a legislação do país. A igualdade perante a lei não significa tratamento idêntico em todas as situações, mas sim a garantia de que as diferenças serão tratadas de maneira justa e proporcional, sem favorecimentos ou discriminações injustificadas. Esse princípio busca assegurar a todos os cidadãos a igualdade de oportunidades e a proteção contra arbitrariedades, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Além disso, a igualdade perante a lei é fundamental para a proteção dos direitos fundamentais previstos na Constituição, garantindo que todas as pessoas, sejam brasileiros ou estrangeiros residentes no país, gozem dos mesmos direitos e estejam sujeitas às mesmas obrigações, dentro dos limites legais estabelecidos. Este princípio é essencial para a promoção da justiça, da equidade e da cidadania. Questão 2. O que o inciso 1º do artigo 5º estabelece em relação à igualdade entre homens e mulheres? O inciso 1º do artigo 5º da Constituição Federal do Brasil estabelece o princípio da igualdade entre homens e mulheres. Ele afirma que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Essa disposição visa garantir a igualdade de gênero perante a lei, assegurando que homens e mulheres tenham os mesmos direitos e deveres no contexto legal e constitucional. Essa é uma medida fundamental para promover a equidade e combater a discriminação de gênero. Questão 3. Quais são os direitos assegurados pelo inciso 4º do artigo 5º em relação à liberdade de expressão? O inciso 4º do artigo 5º da Constituição Federal do Brasil estabelece que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Isso significa que os cidadãos têm o direito de expressar suas opiniões e ideias de forma livre, porém, é proibido fazê-lo de maneira anônima. A vedação ao anonimato tem o propósito de responsabilizar as pessoas por suas declarações, promovendo a transparência e a prestação de contas em relação ao que é expresso publicamente. Essa garantia contribui para o debate democrático e para a proteção da liberdade de expressão, desde que exercida de maneira responsável e respeitando outros direitos fundamentais. Questão 4. Como é garantido o direito de resposta conforme o inciso 5º do artigo 5º? O inciso 5º do artigo 5º da Constituição Federal do Brasil estabelece que é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Esse dispositivo visa garantir que uma pessoa que tenha sido ofendida em sua honra, imagem ou direitos tem o direito de responder publicamente, de forma proporcional à gravidade do agravo sofrido. Além disso, a vítima tem o direito de buscar indenização por eventuais danos materiais, morais ou à sua imagem decorrentes da ofensa. Essa garantia contribui para equilibrar o exercício da liberdade de expressão, assegurando meios legais para reparação quando ocorrem violações. Questão 5. O que o inciso 7º do artigo 5º estabelece em relação à assistência religiosa em entidades de internação coletiva? O inciso 7º do artigo 5º da Constituição Federal do Brasil estabelece que é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Esse dispositivo garante o direito à assistência religiosa para as pessoas que estejam em instituições de internação coletiva, como hospitais, prisões, quartéis, entre outros. A expressão nos termos da lei indica que a regulamentação específica sobre como essa assistência será prestada deve ser estabelecida por legislação complementar, respeitando os princípios constitucionais. Essa medida visa assegurar o direito à liberdade religiosa mesmo em contextos de restrição à liberdade individual. Questão 6. Quais são os limites impostos pelo inciso 8º do artigo 5º em relação à liberdade de crença?
O inciso 8º do artigo 5º da Constituição Federal do Brasil estabelece que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. Esse dispositivo garante a liberdade de crença e estabelece que as pessoas não podem ser discriminadas ou privadas de seus direitos fundamentais em razão de suas convicções religiosas, filosóficas ou políticas. No entanto, há uma ressalva de que essas convicções não podem ser usadas para se eximir de cumprir obrigações legais que se aplicam a todos, independentemente de suas crenças. Isso visa equilibrar a liberdade de crença com a necessidade de cumprir as leis que são aplicáveis a todos os cidadãos. Questão 7. O que o inciso 9 do artigo 5º assegura em relação à liberdade de expressão? O inciso 9 do artigo 5º da Constituição Federal do Brasil assegura a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Este dispositivo constitucional visa proteger e garantir a liberdade de expressão em diversas áreas, incluindo a produção intelectual, artística, científica e os meios de comunicação. A proibição de censura ou licença reforça o princípio da liberdade de expressão, assegurando que não haja restrições prévias ou arbitrárias sobre essas atividades, salvo nos casos em que a legislação estabeleça limites específicos em conformidade com outros princípios constitucionais. Questão 8. O que o inciso 10 do artigo 5º protege em relação à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas? O inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal do Brasil estabelece a proteção à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Esse dispositivo assegura o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação desses aspectos fundamentais da personalidade. Portanto, ele reforça a importância da preservação da dignidade e privacidade das pessoas, garantindo que, em caso de violação, haja a possibilidade de reparação por meio de indenização, seja ela de natureza material ou moral. Questão 9. O que o inciso 13º do artigo 5º estabelece em relação ao exercício de trabalho, ofício ou profissão? O inciso 13º do artigo 5º da Constituição Federal do Brasil estabelece que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Esse dispositivo consagra o princípio da liberdade de escolha profissional, garantindo que os cidadãos têm o direito de escolher e exercer a atividade profissional de sua preferência. No entanto, é ressalvado que as qualificações profissionais estabelecidas pela lei devem ser atendidas, assegurando que o exercício das profissões seja feito de maneira qualificada e em conformidade com padrões estabelecidos para a proteção da sociedade. Questão 10. O que o inciso 15º do artigo 5º assegura em relação à locomoção no território nacional? O inciso 15º do artigo 5º da Constituição Federal do Brasil assegura a liberdade de locomoção no território nacional em tempo de paz. Esse dispositivo estabelece que qualquer pessoa, nos termos da lei, tem o direito de entrar, permanecer ou sair do território nacional com seus bens. A garantia da liberdade de locomoção é fundamental para o exercício da cidadania, permitindo que as pessoas se desloquem livremente dentro do país, sujeitas apenas às restrições previstas em lei, como em casos de ordem pública ou em situações excepcionais.